da correção da prova, viu? Me esqueci de colocar aqui gravar. Mas agora a gente grava a nossa aula propriamente dita, tá bom? Bom, nós estamos gravando aqui a nossa aula, vamos falar hoje sobre teoria geral do processo, né? Já fizemos na primeira parte da aula a correção da prova. Eu acabei não gravando, mas a gente grava a nossa aula propriamente dita, que é a aula correspondente à seção 2.4 da nossa apostila, tá? É a última sessão dessa unidade 2, que está tratando dos princípios processuais, tá bom? Então, nós vamos terminar esse assunto e já na próxima aula a gente continua, a gente inicia, na verdade, um outro assunto, tá? Nós vamos falar ainda algumas questões relativas ao processo, a questão da ação, a gente vai falar ainda sobre isso mais para frente, tá? Então, na próxima aula a gente trata da seção 3.1, tá certo? Que vai falar sobre as atividades e funções do poder e vai tratar especificamente da jurisdição, enfim, algumas questões específicas lá dentro, tá? Competência, se eu não me engano, vai falar sobre as características dela, tá bom? Então, hoje nós vamos terminar essa última assunto a respeito dos princípios processuais, ok? Então, hoje nós vamos falar... Ô, professor, desculpa. Oi. Ela tá em qual sessão essa daí que a gente vai terminar hoje? Hoje nós vamos falar da 2.4. Da 2.4, né? Isso. Agradeço, obrigado, professor. É a última que está tratando de princípios processuais. Não, legal, obrigado. Tá. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre esse princípio aqui, que é o da publicidade, tá certo? E outros princípios decorrentes dele, tá? Então, para ficar mais claro, a gente olha lá na Constituição, tá certo? Então, aqui na Constituição, nós temos o artigo... Veja, é interessante observar aqui o seguinte: esse primeiro princípio que nós estamos falando, princípio da publicidade, ele consta aqui, ó, do artigo 93 e não o artigo 5º, como a gente estava acostumado a falar, né? A maior parte dos princípios, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, etc., etc., todos estão lá no artigo 5º e nos seus incisos, tá? O da inafastabilidade do judiciário, quer dizer, o acesso à justiça, aquele outro que fala da duração razoável do processo, celeridade, tudo está no artigo 5º. Esse que nós estamos falando hoje, que na verdade são dois princípios, que é o da publicidade e da motivação das decisões judiciais, estão contidos no artigo 93, inciso 9º, tá? Por quê? Porque nesse artigo da Constituição, ele começa a falar sobre a organização do Poder Judiciário, tá? E essa organização do Poder Judiciário, que começa no artigo 92, se eu não me engano, só um minutinho, isso, 92, é o primeiro dispositivo que trata do Poder Judiciário, tá? Dentro da Constituição. Então, ele já falou do Poder Legislativo, Poder Executivo, e agora ele está falando do Poder Judiciário. E vai do 92 até o 140, alguma coisa lá, tá? Digamos assim, um tema que é um tanto quanto amplo dentro da Constituição. Então, no artigo 92, ele fala dos órgãos do Poder Judiciário, e no 93, ele vai falar do Estatuto da Magistratura, tá certo? E os princípios, que é o que o magistrado deve seguir, tá certo? Quais os princípios relativos a ele. Então, tem vários incisos, e no 9º, ele fala, ó, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Aí ele fala assim, podendo, tá certo? Podendo. Ele vai falar uma outra parte, que depois você vai ver que no Código de Processo Civil, ele está melhor organizado, essa explicação. Então, ele está falando, primeiro, que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, então, publicidade, e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aí ele vai falar de uma exceção na parte seguinte, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, tá? Então, quando a gente falar de sigilo
segredo de justiça é uma expressão que corresponde a essa exceção de que todos os atos processuais seriam, e os julgamentos seriam públicos. Tá? Então, a regra é, esse princípio da publicidade, tá certo? É uma regra, mas tem a sua exceção. E está aqui nessa parte inicial do artigo 96, inciso 9. Tá? O Código de Processo Civil, ele também repete esse artigo da Constituição. Tá certo? Então, o artigo 11 diz assim, só que ele organizou melhor. Ele falou assim, olha, no caput. O caput é a cabeça do artigo, tá certo? Aí, geralmente, ele tem ou parágrafos, ou incisos, alíneas, etc. Tá certo? Então, o caput diz, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ponto. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, que eram aquelas exceções contidas na Constituição, pode ser autorizada a presença somente das partes, dos seus advogados, dos defensores públicos ou do Ministério Público. Tá? E sempre o Ministério Público, o defensor público, eles aparecem quando é permitido a eles essa atuação, tá certo? Principalmente no caso do Ministério Público. Agora, então, aqui no artigo 11, né, quando você tem o segredo de justiça, somente as partes e o advogado, principalmente, é que fazem parte desse processo. Aí você pergunta assim, professor, mas quando que isso acontece? Então, tem alguns dispositivos, tá certo? Que vão falar sobre isso. Quando é que você tem atos que devem ser praticados em segredo de justiça, algumas processos que estão nessa condição. Por exemplo, direito de família. Muitos casos de direito de família, muitos casos não, os casos de direito de família são regidos por essa exceção que é o segredo de justiça. Outro exemplo, que era muito comum acontecer em alguns casos do Banco do Brasil ou de bancos, porque você tem a questão do sigilo bancário. Então, a lei determinava que o sigilo só é entre as partes. Então, se vai judicializar alguma coisa, se envolver essa questão de intimidade e estiver dentro do sigilo bancário, é um caso de se pedir que o processo corra em segredo de justiça. Tá certo? Então, nós temos alguns outros exemplos aqui dentro. Deixa eu só pegar deixa eu só localizar aqui, porque nós temos alguns artigos que mostram essa questão do segredo de justiça. Então, por exemplo, o artigo, deixa eu ver se está certo, 189, que fala dos atos processuais, né? Não é esse daqui, não. Não, é esse mesmo aqui, ó. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Em que exijam interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, ou seja, direito de família. Esses assuntos aqui são tratados onde? Segredo de justiça. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Exemplo do caso do sigilo bancário. 4. Que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Tá? Então, esses exemplos aqui do artigo 189 são casos em que você tem segredo de justiça. Ok? Aí ele fala aqui nos parágrafos, para terminar o artigo 189, ele fala, no parágrafo primeiro, o direito de consultar os autos de processo, isso quando a gente fazia fisicamente, só que agora você faz isso digitalmente. Você entra no site do TJ, entra lá no peticionamento eletrônico, você vai consultar os processos. Você consulta ele em primeira instância, segunda instância, e aí você tem a noção do que está acontecendo na Justiça Estadual. A mesma coisa no TRF, tá certo? E também no site do STJ e no site do STF. Então, você consulta os autos digitalmente, né, que tramitem em segredo de justiça. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão
do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação. O que acontecia muito é que algumas revistas especializadas, principalmente aquela revista como RT, por exemplo, ou tinha uma revista de jurisprudência, acho que era da OAB ou do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, eles apresentavam decisões que às vezes eram um segredo de justiça. Eles não colocavam o nome das partes, tal, mas falavam o conteúdo sem dizer a quem se referia aquele processo, para a gente ter noção, às vezes, de alguns casos e saber o andamento da jurisprudência sobre alguns pontos. Tá? Mas o acesso aos autos e o acesso a tudo que foi juntado, documentos, etc., é somente às partes e aos advogados. Tá? Então, você tem a regra é que os autos, que o processo, ele é público, tá certo? E todas as decisões judiciais são públicas. Essa é a regra. Excepcionalmente, a gente tem o segredo de justiça, e aqui está bem estampado quais as hipóteses aí de segredo de justiça. Tá? Aqui também tem esse artigo 368, acho que é, né? A audiência será pública, ressalvadas as exceções que são o caso de segredo de justiça. Tá? Tudo bem? Vamos para frente. Princípio da lealdade processual e princípio da boa-fé processual. Deixa eu, antes de falar ainda desses dois princípios, deixa eu só voltar aqui num outro ponto importante, que era o que eu estava falando sobre o processo ser digital. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte: hoje o processo judicial é eletrônico, segundo a Lei 11.719 de 2006. Tá? Então, o que isso significa? Né? Que, primeiro, por exemplo, o próprio Código de Processo, ele fala no artigo 927, parágrafo 5º, dentro do Código de Processo, diz o seguinte, que determina que os tribunais manterão um banco eletrônico de dados atualizados para divulgação de julgamentos e recursos repetitivos, para dar publicidade ao precedentes judiciais. Por que precisa ter esse banco eletrônico de jurisprudência? Porque você, às vezes, precisa entrar com o recurso especial e você precisa comprovar o que eu li aqui? A divulgação de julgamentos, o recurso repetitivo, você tem que mostrar a relevância, tá certo? Jurídica, política ou econômica, etc., que sejam relevantes, tá certo? Nesses recursos repetitivos. Vou dar um exemplo. Quando tem alguma questão de previdência, por exemplo, várias pessoas que estão discutindo um problema que houve com relação a uma perda de um direito por causa de uma lei nova previdenciária, você imagina a quantidade de processos que vão ser ajuizados. Ou então, quando, por exemplo, o Estado faz... só para você ter uma ideia, era uma estatística de 2013, se eu não me engano, que dizia o seguinte, que 60 e tantos % dos processos, quem litiga, ou quem dá origem a esses processos, é o Estado. Olha só que coisa curiosa. Ou a União, o Estado, ou o município. Tá certo? Então, olha a quantidade de situações em que o Estado cria uma situação e o jurisdicionado precisa acionar o Estado para poder ver o seu direito garantido. Isso significa que nós temos uma quantidade de situações em que você tem processos repetitivos e isso vai, como é que se diz? Vai lotando, vai enchendo o judiciário com um monte de recurso. E aí, quando você vai chegar lá nas cortes superiores, por isso tem uma quantidade enorme de recursos, tá certo? Porque você tem esses problemas que ocorrem em conflito da sociedade e que são mal resolvidos e chega até a última instância. E outra coisa, os órgãos estatais, por exemplo, vamos supor que seja um caso com relação à Fazenda Pública de São Paulo. A Procuradoria do Estado de São Paulo, que é o órgão jurídico da Fazenda, ou seja, dessa parte que cabe ao Estado, tá certo? Ele tem obrigação legal de ir até a última instância para julgar um caso. Então, você imagina o quanto de processo que vai até o fim e o tempo que demora. Então, o que eles criaram? Eles criaram uma espécie de filtro
para que não fiquem entrando com muitos processos em relação ajuizados interpostos no STJ ou no STF, tá certo? E eles fazem, para reduzir a quantidade de processos, você tem que mostrar a relevância disso. Mas para você mostrar a relevância e também mostrar que ele é um processo repetitivo, e você precisa desse banco eletrônico aqui que é fornecido pelos tribunais, para a gente saber o que está acontecendo naqueles casos lá, tá? Então isso é importante quando você operar no direito como advogado e até mesmo com juiz, você tem que consultar esse banco de jurisprudência para saber como que é a orientação dos tribunais a respeito daquele tema, tá? Então, esse processo judicial eletrônico criou essas situações que são importantes em relação do profissional do direito, tá? Então, observar essas questões aí. Indo mais para frente, então, voltando aqui aos princípios, continuando os princípios, né, esse princípio da lealdade processual, o princípio da boa-fé processual. Quando a gente fala de boa-fé, isso aqui tem uma história muito longa, tá? Porque o que é boa-fé? Essa boa-fé, ela vai se desdobrar em várias outras figuras. Por exemplo, lealdade. Por exemplo, confiança. Por exemplo, segurança. Então, a boa-fé, ela vai gerar uma série de outras figuras que estão relacionadas a ela mesma, tá? E esse princípio da boa-fé, veja que ele é muito antigo. Lá no direito romano já se falava sobre boa-fé, tá? Só que a doutrina e uma boa-fé objetiva. Qual a diferença disso? A boa-fé subjetiva, ela está no sujeito. Como? Porque a pessoa acredita, então é uma questão psicológica, que a pessoa acredita que tal ato vai ser praticado daquele jeito. Tá? Então ela é subjetiva porque é uma questão psicológica, está na mente da pessoa, ela acredita daquela forma. Agora, a boa-fé objetiva diz respeito a um comportamento. Entendam essa diferença que ela é fundamental. O direito, a boa-fé, ela é um comportamento. Quando que a boa-fé é um comportamento? Quando a gente vê que aquela conduta praticada, ela mostra algo relativo à boa-fé. Por exemplo, se a pessoa é leal, se a pessoa é confiável, por exemplo, imagina uma pessoa fazendo um contrato, tá certo? Se a pessoa é confiável, se ela é leal, a gente sabe que ela vai cumprir aquele contrato, independentemente de uma lei determinar ela realizar aquele ato ou não. Porque a pessoa tem consciência moral. Mas a lei pode dar direito a essa pessoa ou não. Então, a boa-fé, ela é um princípio que está difuso em todo o direito. Só que as ideias a respeito da boa-fé começaram nesse direito civil, tá? E existe um princípio fundamental contratual que é o princípio da boa-fé. Inclusive, tem artigos relativos à boa-fé dentro do Código Civil. Mas, como eu disse para vocês, a boa-fé diz respeito ao direito civil, diz respeito ao direito administrativo, diz respeito ao direito do consumidor, direito empresarial, e assim sucessivamente. Então, não é na área pública, na área privada, que nós podemos aplicar o direito à boa-fé. Tá? E no caso do direito processual, também se aplica a boa-fé, quando a gente fala nessa lealdade processual. Ou seja, as partes que formam aquela relação jurídica triangular, autor, juiz e réu, eles têm que atuar de forma leal entre eles. E essa lealdade é decorrência dessa boa-fé objetiva que nós estamos falando dentro do processo. Tá? Só um comentário aqui para saber uma coisa, né? O direito civil, o ius civilis, lá no direito romano, ele falava de boa-fé. E alguns doutrinadores entenderam que essa boa-fé ela tinha um caráter mais subjetivo. Tá certo? Então, nós vemos dentro do Código Civil, por exemplo, algumas regras que remontam lá ao direito romano, principalmente as regras de direitos reais, que vocês vão estudar, não sei se já chegaram nessa parte do direito civil, acho que ainda não. Vocês vão, quando estudarem a posse, você vai ver a posse de boa-fé e de má-fé. O que é essa posse de boa-fé e de má-fé? A posse de boa-fé é quando a pessoa não imagina, ela quando vai adquirir a posse, ela não imagina que houve algum vício para adquirir essa posse. Então, veja que ela é subjetiva, porque a pessoa acredita que não tem nenhum vício na posse, e ela adquire a posse daquele jeito. Tá certo? Então, veja que é subjetiva. Agora, quando a gente fala de boa-fé objetiva, um exemplo é essa questão do contrato. A conduta das partes tem que ser leal. Tá certo? O que uma parte estiver estabelecendo com a outra, isso tem que ser cumprido de alguma forma, porque existe esse princípio da lealdade dentro do contrato. Tá certo?
que é uma decorrência da ideia de boa-fé. Tá? E ainda dentro do próprio direito civil, surgiu uma coisa porque a boa-fé, ela pode ser, veja que o princípio da boa-fé, ele pode ser um princípio em que você o princípio estabelece uma interpretação da norma, então vai ter um dispositivo lá, que é o artigo 113 do Código Civil, que fala da boa-fé ser aplicada como uma interpretação, tá certo? Você tem o artigo 186, que fala da boa-fé no sentido de limitação. Então, quando, por exemplo, a pessoa extrapola um limite de um determinado ato, por exemplo, ela tem um mandato. No mandato, a pessoa tem que... Ela vai agir, o mandatário, né? Você tem um mandante e mandatário. Aí, nesse contrato de mandato, o instrumento do mandato é a chamada procuração. Então, quem tem a procuração, aquela pessoa que representa a outra, se ela extrapolar os limites estabelecidos daqueles poderes dentro da procuração, ela está agindo de má-fé, porque ela está abusando do direito dela. Ela tem que agir conforme o que foi estabelecido para ela. Isso vale quando a lei também determina alguma coisa para a pessoa. O administrador judicial numa empresa não pode agir fora do que o contrato social determina e o que a lei determina. Tá? Então, ele estaria agindo com abuso de direito. Então, a boa-fé ela é limitadora da atuação da pessoa. Tá? E a terceira característica da boa-fé é que ela vai estabelecer, que a gente vai chamar de função integradora da boa-fé, tá certo? Então, você tem a função interpretativa, limitadora e a função integrativa. O que é essa função integrativa? A boa-fé, ela vai atuar de uma maneira em que você, ao analisar o caso concreto, você percebe que a boa-fé vai completar alguma coisa a respeito daquilo que está sendo praticado. Então, a doutrina foi desenvolvendo essa ideia da integração e ela chegou ao que é chamado na doutrina de direitos anexos. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você vai entrar no McDonald's para comprar um sanduíche. Aí, na hora que você entra lá no McDonald's, tem aquela plaquetinha amarela escrito assim, piso molhado, cuidado. Por que o estabelecimento que vai vender sanduíche, ou seja, é um estabelecimento alimentício, coloca uma plaquinha avisando para que a pessoa tome cuidado ao entrar porque está molhado o piso? Sabe por quê? Porque se você não tivesse aquela plaquinha, entrasse, escorregasse e caísse no chão, você ia entrar com uma ação contra o McDonald's falando que ele não é um ambiente seguro para se realizar negócio. Outro exemplo. Quando você vai, por exemplo, em alguns quiosques, onde tem aquela máquina de autoatendimento, aquela máquina bancária de autoatendimento, quando você vai lá nesses quiosques, o que acontece? Muitas vezes não tem nenhum segurança lá. E aí vem aqueles malandros lá, colocam aquele pé de cabra, né, que é um instrumento que ele coloca lá onde você coloca o cartão, e ele chupa, eles falam bem assim mesmo, né, que ele absorve todos os dados daquele cartão, tá certo? E clona o seu cartão. Aí ele fica sabendo da sua senha, porque ele vai pegar esses dados e vai acessar eletronicamente a sua conta. E provavelmente vai furtar os créditos que você tem lá. Tá certo? Então, isso daí, o que acontece? Quando vai parar na jurisprudência, a jurisprudência entende que o banco é responsável porque ele não trouxe a segurança necessária para aquilo. O que ele está aplicando aí? Quando a justiça decide assim? Ela está dizendo, olha, a boa-fé exige que as partes, além de trazerem lealdade, confiança, ela tem que trazer também segurança. Então, essas palavrinhas que eu estou falando, lealdade, confiança, segurança, às vezes questão de sigilo da informação, você não pode divulgar tudo que pode, tá certo? Às vezes, em alguns casos, você tem que esclarecer para as partes o que você tem que fazer. Eu tenho o sigilo ou o reverso dele quando é necessária a informação para que a pessoa possa escolher bem o produto que vai comprar, por exemplo. Enfim, tem uma série de deveres anexos, tá certo? Que são decorrentes dessa boa-fé. Então, por isso que a gente diz que a lealdade é uma ideia que decorre dessa boa-fé. E veja que, historicamente, os romanos falavam dessa boa-fé subjetiva, mas alguns autores acham que não era só subjetiva que eles falavam, mas quando a nossa escola é romanística, germânico-canônica. O direito germânico, que foram aqueles trazidos pelos visigodos, ostrogodos, quando invadiram lá o Império Romano, tá certo? E acabou com o Império Romano do Ocidente, eles trouxeram alguns aspectos curiosos do direito. E um deles foi essa boa-fé no sentido de boa-fé objetiva.
e eles trazem a ideia, que tem uma expressão em alemão, que significa Treu und Glauben. Então, esse Treu und Glauben é uma expressão para exatamente dizer não só boa-fé, no sentido de a pessoa... O que é boa-fé? Fé vem de fides, do latim, que era você acreditar na pessoa. Então, boa-fé é quando a pessoa acredita nessa pessoa. Mas veja que a noção inicial, contida no direito romano, ela é mais explicitada com esse Treu und Glauben, porque diz também do comportamento confiável e leal, que é a ideia do Treu. O Glauben seria a ideia de boa-fé, como os latinos falavam. E o Treu seria essa confiança, essa lealdade que você teria no processo. Então, veja que essa palavra lealdade, ela é muito importante, porque ela vai trazer, na verdade, um comportamento, e não só uma questão psicológica, subjetiva. E daí, o nosso direito adotou essa interpretação, essa forma da figura da boa-fé, não só no sentido subjetivo, mas também no sentido objetivo. E isso, como eu disse para vocês, vai se espalhar para todo o direito, não só no direito civil, e chega ao direito processual com essa ideia de lealdade processual. Por isso que o princípio da boa-fé, ele se estende, ele significa essa lealdade processual. E, na prática, significa que as partes têm que agir com lealdade, ou seja, o processo tem que ser... Por exemplo, tem que haver cooperação entre as partes. Então, hoje, por exemplo, quando você vai estudar a questão das provas dentro do processo, houve algumas alterações na parte das provas, porque qual que é a regra básica, a questão do ônus da prova? Então, deixa eu explicar. Quando a pessoa entra com um processo, ou seja, ela protocola uma petição, essa pessoa ela vai ter que provar o que ela está alegando. Então, a gente diz, tecnicamente, que o autor vai provar o direito constitutivo dele. O direito que ele tem que provar. O réu, quando é citado, né, então você aciona, quando você protocola, você pede ao juiz, tá certo? Aí formou uma relação processual angular, tá certo? Aí o juiz manda citar o réu vai se defender. Quando ele se defende, ou seja, vamos supor, entra com a contestação, o que acontece? O que esse réu tem que fazer em termos de prova? Porque veja que nesse momento aqui, tanto autor e réu já tem que juntar provas documentais. Depois, lá na fase da audiência, na fase instrutória, na audiência, ele vai provar de outras maneiras, a prova testemunhal, prova pericial, etc, etc. Então, aqui, ele vai mostrar os fatos, tanto autor e réu, tá certo? E vai ter que demonstrar isso em algum momento. Ou por documentos que ele já está juntando, ou mais tarde com a parte na fase instrutória com outras provas. Então, qual é o ônus da prova do réu? É dizer que aquele direito do autor, existe um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, reparem que o réu, ele não vai fazer um pedido para ele. Ele vai fazer, na verdade, na contestação, né? Ele vai atacar aquele pedido do autor, dizendo, olha, o que ele está falando já foi modificado. Ou o que ele já fez já foi extinto. Ou alguma coisa que aconteceu aí que impede ele de dizer aquilo. Vou dar um exemplo prático. Então, se alguém entra com uma cobrança, o réu fala assim, não, olha aqui, está aqui o recibo, ó, eu comprovo que ele já pagou, que eu já paguei. Então, aquela cobrança, o pedido de cobrança, a pessoa não vai ter a procedência desse pedido porque o réu apresentou um fato extintivo do direito, que foi a cobrança, que é o pagamento, o recibo do pagamento, que comprova que aquela obrigação já não existe mais, porque esse aqui cumpriu a obrigação, o que ele deve. Então, só para dizer que o ônus da prova dele, qual que foi? Trazer aquele documento que comprova que o autor estava fazendo um pedido que não tinha sentido, porque já foi extinto o direito do autor, na medida em que ele tem um recibo dizendo que foi pago. Entenderam como é que funciona? Então, esta é a regra básica do ônus da prova. Só que você tem outras situações a respeito desse mesmo ônus da prova. E isso está hoje já no próprio Código de Processo Civil. Então, na parte que fala do ônus da prova, vai dizer o seguinte, que quem tiver mais facilidade, por exemplo, para apresentar uma prova, é essa pessoa que vai ter o ônus da prova, independentemente de ser o autor, o que o autor alega, ele tem que provar, e o que o réu, a respeito do que o autor alegou, ele vai se defender. Não é só isso. Vou dar um exemplo. No caso vamos supor que foi uma relação entre o cliente e o banco. Tá certo? Hoje já está estabelecido por súmula
que essa relação entre o cliente e o banco é uma relação de direito do consumo. Portanto, o banco funciona como fornecedor e o cliente como consumidor. Então, esse consumidor, vamos supor que ele pediu um crédito no banco, etc. Tal. Quando você abre a conta corrente, quando você abre uma conta corrente e o banco te oferece um crédito, ou seja, o crédito, o cheque especial, vou chamar de cheque especial, enfim, um crédito que vai ficar na sua conta corrente, aquilo lá é um dinheiro que ele está emprestando para o cliente. Então, você, como cliente, quando utiliza aquele crédito, você se torna devedor do banco. Quando você não utiliza esse crédito, o banco que é devedor seu. Por quê? Porque todo o dinheiro que você colocar lá, o banco ele te deve, porque se você quiser um dia tirar, o banco tem que te pagar. Então, o que está acontecendo nessa relação? Se houver alguma coisa, uma cobrança exagerada do banco em relação a alguma coisa do seu contrato, e não houver uma autocomposição, você pode entrar em juízo. Só que se o banco estiver agindo de forma de tal maneira que ele não entenda que tem que pagar aquilo, o que vai acontecer? O cliente vai ajuizar, ele vai ser o autor da ação, mas ele não vai ter aqueles contratos escritos que foi feito quando ele realizou o contrato de compra e venda. Você muitas vezes abre uma conta, você não sabe contrato nenhum, tá certo? Inclusive tem uma coisa chamada tem um conjunto de cláusulas, tá certo? Que são um contrato escrito que fica depositado geralmente na sede do banco, tá certo? Num cartório da região da sede do banco, onde ele registra essas cláusulas especiais. Então, o que acontece? Você não tem acesso a isso. Só que você está ajuizando, questionando um contrato que você não tem acesso. E aí, como é que fica aquela regra de quem alega tem que provar? Então, a jurisprudência, e a legislação, quer dizer, o Código de Processo Civil já fala disso, o novo código, que aquele que tem mais facilidade para provar, ele vai ter que provar. Então, embora o autor seja o cliente, seja o autor, o réu, que não tinha obrigação, segundo aquela regra básica do ônus da prova, é o réu que vai ter que juntar o contrato no processo. O juiz vai determinar isso para ele. Ele vai carrear o ônus da prova ao réu, falando assim, olha, você que fez o contrato, você que tem acesso a eles, você apresenta em juízo. E foi mais ainda. Além dessa inversão do ônus da prova, em alguns casos, ainda a própria legislação fala na possibilidade de você na possibilidade, que é a chamada teoria dinâmica da prova, que é o seguinte, o juiz pode distribuir o ônus da prova de forma diferente. Ele fala assim, olha, você autor, vai fazer isso e isso, e você réu vai fazer isso e isso. Por quê? Porque ele está vendo que cada um tem mais facilidade para produzir a prova, e como o juiz fixou o que há de conflito entre eles, que é a questão controvertida, ele fala, você prova isso para poder entender, saber quem tem razão. Então, veja que essa teoria dinâmica da prova é um avanço, é uma novidade que o Código de Processo trouxe sobre a questão da prova. Veja que isso daí é um exemplo do quê? De lealdade processual, porque as partes estão atuando de uma tal maneira que uma tem que ser leal à outra para produzir, elas estão cooperando dentro do processo para chegar a um bom resultado. Tudo isso decorrente de uma boa-fé processual e de uma lealdade processual. Então, olha que coisa interessante como o processo ele avançou em relação a essa questão, tá? Então, embora a gente fale ter o princípio da boa-fé processual, o princípio da lealdade processual, uma coisa altamente abstrata, você vê que, no caso concreto, isso é extremamente importante, tá? Então, esse é a respeito desses princípios da lealdade e da boa-fé processual, que está contido aqui na página 116 e na página 117. Então, aqui, na página 117, ele fala desse artigo 80, em que ele vai discriminar, tá certo? Olha a palavra que eu usei, discriminar, não discriminar. Discriminar é você tirar o crime. Isso aí quem vai fazer são os legisladores. Discriminar é você separar e mostrar diferenças e semelhanças entre as duas figuras que você está falando. Então, aqui ele vai apresentar algumas condutas de má-fé. Então, dentro do processo, ele já está dizendo assim, olha, tem algumas coisas aqui que eu já vou identificar como uma deslealdade das partes. Por exemplo, eu tenho esses incisos aqui, que está no artigo 80, tá? Se você olhar o artigo 80, você vai ler exatamente essas hipóteses aqui. Então, ele diz lá, ó, o que são condutas de má-fé processual?
estão lá no artigo 80, eu vou ler no artigo, porque eu escrevi aí, às vezes, na forma mais reduzida, mas só para vocês verem a letra da lei, tá? Então, ele está falando aqui no artigo 80 sobre a responsabilidade das partes em caso de por dano processual, tá? Então, 79 diz, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente, tá? E o artigo 81, já vamos para o 80. O artigo 81, ele fala que de ofício ou requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Imagine uma causa milionária. Olha o que um litigante de má-fé pode fazer, tá? Então, de 1% a 10%, tá? Do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. São 4 coisas aqui. Multa, tá certo? Que vai variar de 1% a 10%, a indenização das partes pelo dano causado, tá certo? E os honorários e despesas que eventualmente a parte tenha por causa disso. Então, olha as consequências da litigância de má-fé. Aí ele continua lá alguns outros detalhes, mas é só para a gente entender a consequência disso. Então, quais são as hipóteses de má-fé processual? Tá? Então, nós temos, a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso da lei. Estou lendo os incisos do artigo 80, que ele fala deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato controverso. Muitas pessoas falam assim, olha, quero usar o processo para sacanear uma pessoa. Esse tipo de pensamento não é cabível dentro do direito, muito menos do direito processual. Você não deduz uma pretensão para prejudicar alguém. Mas aqui ele fala especificamente da pretensão ou defesa contra texto expresso de lei. Então, a lei está definindo alguma coisa, não adianta você ficar entrando com o processo contra esse texto da lei ou no fato incontroverso. Se o fato é incontroverso, não tem conflito. Na parte já aceitou que aquilo é assim. Tá certo? Então, você não... É uma conduta de má-fé processual você ficar insistindo nisso. Tá? Outro, olha esse aqui. Alterar a verdade dos fatos. Alteração da verdade dos fatos. Se você em juízo fala uma coisa e mente a respeito daquilo, você pode incorrer nessa alteração da verdade dos fatos. E isso tem que ser muito explícito. Não é o caso, por exemplo, de uma pessoa que... Vamos supor aquele caso de acidente de automóvel que eu falei. Imagine que você tem uma rotatória, a pessoa está passando nessa rotatória, tá certo? E a pessoa vem e o ônibus desce numa descida, mas está escrito nessa rua, antes de entrar na rotatória, a rotatória está aqui, ela vai entrar aqui, tá certo? Está escrito pare aqui na frente. Só que como é uma descida, muitos carros não param e vão em frente. Só que pela lei de trânsito, quem está na rotatória tem a preferência. E olha só, isso é um caso prático que aconteceu comigo, tá certo? Já um caso que aconteceu. E aí, então, só que tinha aqui nessa rotatória, quem vem da outra rua que vai entrar na rotatória, do outro lado, tinha como é que chama? Uma lombada, tá certo? E todo automóvel, quando passa numa lombada, tenta passar acima de 30 km por hora para você ver o que acontece. Dá o maior solavanco. Então, geralmente, você entra com 20, 25 km por hora para entrar na rua. A outra parte, no caso, ela alegou que a autora, no caso, tinha entrado na rotatória com 50 km por hora. Mas como que uma pessoa está 50 por hora se ela veio por aquele caminho, tá certo? Porque ela veio da casa dela, tá certo? Por aquele caminho, e passou numa lombada 50 por hora. Então não tem sentido isso. Então veja que aí não é uma questão de alterar a verdade dos fatos. Ela está tentando se defender e achou que o carro estava numa velocidade. Ela teria que provar por uma perícia que estava nessa velocidade. Só que eu, quando falei, olha, não pode ser 50 km por hora porque você tem uma rotatória. E essa rotatória limitaria a velocidade. De 50 para 30, então é impossível. Mas ela alegou porque ela achou que estava nessa velocidade. Só que no final também a forma como o ônibus bateu no carro, porque ele desceu a toda velocidade, ela brecou, bateu no bico, porque a traseira do carro, do ônibus, bateu e quebrou lá a parte da frente do carro. Então veja que até a posição da batida vai chegar a uma comprovação de quem realmente tem a culpa no caso do acidente. Então, essa alteração da verdade dos fatos é você, por exemplo, entrar com uma petição falando uma coisa que não existe. É bem esse tipo de situação.
A outra você vai ter que provar, mas ainda que não seja aquela afirmação verdadeira, tá? Então são situações um pouco diferentes, ok? É sempre bom você sempre, por causa dessa questão de boa-fé e má-fé, você sempre falar a verdade, tá certo? Inclusive, quando o cliente vier falar com você, você chega e fala e explica para ele, olha, o que você está me falando, você tem direito ou não tem direito. É o mais correto você atuar desta maneira, tá? Veja só o inciso terceiro aqui como mostra exatamente isso. A utilização do processo para atingir objetivo ilegal, tá certo? Usar do processo para atingir objetivo ilegal. É aquela história que eu falei, não adianta você entrar com um processo para querer prejudicar alguém. Isso aqui, esse objetivo legal, que são várias situações, tá certo? Essa é uma delas. Não adianta duas partes fazer um conluio e utilizar um processo para prejudicar um terceiro. Tem casos assim. Então, tudo isso é conduta de má-fé processual. O processo é para pacificação social, é para solução de conflito, tá certo? Quem está utilizando o processo para atingir o objetivo legal, ele, na verdade, está querendo prejudicar alguém, tá certo? É isso que ele está fazendo com o processo, tá? E ele corre o risco de incorrer nessa conduta de má-fé e ter aquelas consequências que nós falamos do artigo 81, tá? Aquelas 4 consequências lá. Inciso 4º, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. A pessoa fica toda hora entrando com incidentes para o processo não chegar até o seu fim. Então, essa oposição de resistência injustificada, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, é uma conduta de má-fé, tá? Tudo isso tem que ser bem explícito, não é simplesmente a pessoa fez uma coisa, tá? Tem que ficar claro que realmente a pessoa está realizando. Se a pessoa entra com uma... Vamos supor, a pessoa entra com embargos de declaração. O que é o embargo de declaração? É um recurso que você interpõe para o mesmo juiz que proferiu uma decisão. Então, se o juiz proferiu uma sentença, por exemplo, que é uma decisão, ele pode embargar de declaração. Por quê? Porque aquela decisão pode ter dentro dela uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material. Tá certo? Então você entra com embargo de declaração para corrigir alguma coisa que foi definida naquela decisão. Uma vez eu entrei com embargos, e embargo de declaração é um recurso difícil de você conseguir ganhar, ser acolhido, o seu pedido. Mas uma vez eu consegui, para explicar, para pedir para o juiz, deixar claro naquela decisão, ele tinha falado, mas acontece que o jeito que ele falou não ficou claro uma questão sobre uma obrigação de um porque ele entendeu que foi caso de prescrição, e que o devedor não tinha mais, prescreveu a dívida dele. Então eu pedi para o juiz deixar claro isso na decisão, porque não ficou, estava meio obscura essa ideia, tá certo? E aí o juiz acolheu o pedido e falou, realmente tem que deixar claro. Foi no tribunal, né, o desembargador, no acordo lá no relator, desembargador-relator, deixou claro, dizendo, olha, essa decisão dos embargos, acolhe os embargos para declarar que isso aqui é assim assado, que o autor não tem mais isso aqui lá, com relação à questão da prescrição. Então, você pode entrar com esse embargo de declaração para isto, tá? Mas se você fica entrando... Tem um caso lá que aconteceu no Mensalão, acho que no Petrolão, que é um caso que ficou famoso lá por causa o relator era o Joaquim Barbosa, e tinha um réu lá que entrou, acho que umas 8 vezes com embargo de declaração da decisão dele. Ele proferiu uma decisão, ele entrava com embargo de declaração. Outra decisão, ele entrava com embargo de declaração da mesma decisão. Ou seja, o que ele estava querendo? Ele estava opondo resistência injustificada para o processo chegar ao final, porque aquela decisão do Joaquim Barbosa ia definir se ele era... acho que ele provavelmente tinha sido condenado, tá certo? E estava querendo evitar essa condenação. Então ele está usando o processo de forma ilegal, tá certo? E essa resistência injustificada ao andamento do processo é uma forma de má-fé, tá? Outro exemplo, por isso que em embargos de declaração tem que tomar cuidado, tá? Porque embargo de declaração é um recurso que é complicadinho, porque se o juiz entender que você está protelando o processo, significa que você está opondo resistência injustificada ao processo, tá? Ou então, a última também é a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pode ser o caso, que é o exemplo daquele que entrou 8 vezes lá, tá? Outro exemplo, porque aqui essa resistência justificada ao andamento do processo pode ser de várias formas. Você pode ajuizar um incidente processual, enfim, uma série de coisas que você pode fazer que vai delongando o processo, por exemplo, de sanidade mental, ou então, por exemplo, de impugnação a uma determinada decisão, alegando, por exemplo, inconstitucionalidade. Enfim, você pode criar a questão dos processos repetitivos, você pode alegar uma série de coisas que vai delongando o processo, tá?
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. O que é esse modo temerário aqui? É você agir de uma certa forma arriscada no processo, que venha causar um dano. Então, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo pode levar a uma conduta desleal, porque a pessoa, agindo de forma perigosa, no sentido de que ela vai criar um risco para a parte, tá certo? Que era desnecessário, ela pode incorrer nessa questão de má-fé processual, tá? Esse penúltimo aqui, provocar incidente manifestamente infundado, está relacionado a essa forma de resistência que a gente estava falando, né? Esse incidente, que são esses exemplos de... Você tem o trilho principal, né? Da petição inicial até a sentença e depois da decisão colegiada, o acórdão, tá? Então, dentro desse trilho principal, você pode ter incidentes. E aí, então, você tem, por exemplo, eu falei de incidente de insanidade. A pessoa, quando vai responder um processo, ela tem que tem que ter discernimento para responder. Se ela não tem, ela precisa de um representante. Então, você vai às vezes, verificar esse estado da pessoa para ver se realmente ela precisa de alguém que a represente no processo. Tá? Outro exemplo, a pessoa, por exemplo, pede para... Está discutindo uma coisa no contrato, ele entra com um procedimento para verificar se a assinatura é verdadeira. Tá? Então, esse incidente, você vai interrompendo o processo. E tem vários outros tipos de incidente. Então, você pode criar coisas que vão interrompendo o processo. Por isso que proceder de modo... se provocar incidente manifestamente infundado é uma atitude de má-fé. Tá? E o último a gente já falou, que é o interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Você fica entrando com um processo que não precisa, só para discutir uma questão que já foi decidida. Tá certo? Então, vejam que aqui o próprio Código de Processo já fala da conduta das partes, e isso é decorrente desses dois princípios aqui, né? Não está aparecendo aqui, mas é o princípio da boa-fé processual e o princípio da lealdade processual. Tá? Veja que de um princípio, quantas situações que a gente vê na prática que envolvem a questão da boa-fé processual. Tá? Aí o outro princípio, não está aparecendo aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, pronto. Era esse aqui, né? Então agora vamos para o slide posterior. Vai. Pronto, esse vai falar de outros princípios, que agora é o princípio da tempestividade da prestação jurisdicional, da preclusão e o princípio da primazia do julgamento de mérito. Veja que aqui a gente está falando do seguinte: veja que dentro do processo, a conduta das partes tem que ser no sentido de cumprir aqueles atos conforme a lei determina. Então, o que quer dizer tempestividade? Significa que quando o processo ele tem prazos para serem praticados. Então, por exemplo, quando você tem a petição inicial, aí o juiz vai receber esse processo, tá certo? Aí ele vai mandar citar o réu, veja que aí já deve ter passado aí uns 15 dias, às vezes 30 dias, tá certo? Aí ele dá um prazo de 15 dias para a pessoa para se defender. Então, ele vai entrar com contestação, com reconvenção. Reconvenção é um pedido que o réu faz em face do autor, inverte a situação, tá? Então, é uma forma de defesa. Tem outras formas de defesa. Impugnação, tal, tem outras situações que você queria defesa. Então, nesses 15 dias, ele tem que cumprir esses 15 dias. Além do prazo que teve para citar, chegar até ao conhecimento do réu, e ele se defender, tem um prazo que está correndo. Então, se você tem prazos normais dentro do processo. Por isso que a celeridade, ela não pode ser de uma tal forma atabalhoada que impeça que os atos sejam cumpridos dentro do seu rito normal. Tá certo? Então, a gente diz que um prazo, ele é tempestivo. O princípio da tempestividade da prestação judicial significa que a prestação do juiz tem que ser de uma certa forma que seja dentro do tempo esperado segundo a lei. Tá? Por isso que a gente leu lá no Código de Processo Civil, na parte que fala aqui no artigo 4º, ele fala assim, ó, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, essa prestação jurisdicional, ela é tempestiva quando ela discute não só o processo de conhecimento, que vai da petição inicial até a sentença e acórdão, tá certo? Mas também é do cumprimento de sentença, que é a fase em que a parte tem a satisfação do seu direito. Por isso que ele diz, incluída a atividade satisfativa. Isso que é aquele princípio que a gente estudou, que era do prazo razoável,
e da solução integral do processo, tá? Então, quando a gente está falando da tempestividade da prestação judicial, a gente está dizendo que a parte e autor, juiz e réu, todos praticam dentro do seu prazo, tá certo? Para que o processo se encaminhe dentro de um prazo razoável, tá? Mas, juntamente com esse negócio, essa questão da tempestividade, existe esse princípio da preclusão. O que é essa preclusão? O que significa essa figura chamada preclusão? Isso é um termo técnico extremamente importante. Aqui na página 119, ele define o que é preclusão. Eu vou ler e vou explicar. Preclusão é, em linhas gerais, a perda do direito de que a parte pratique um determinado ato processual. Está na página 119, 1, 2, 3, no quarto parágrafo. Tá? Então, preclusão é a perda do direito de que a parte pratique um determinado ato processual. Imagina a seguinte hipótese. O réu tem 15 dias para contestar ou se defender. 15 dias. O que acontece se ele ajuiza ou deduz em juízo a contestação no 16º dia? Ele foi tempestivo? Não, porque ele ultrapassou o prazo de 15 dias. Então, veja que uma coisa importante que vocês têm que ter como operadores de direito, seja operador de direito é o advogado, é o juiz, é o Ministério Público, etc. Tá? São os operadores do direito. Então, o advogado, por exemplo, quando está atuando representando a parte, o que ele vai fazer? Ele tem que praticar aquele ato dentro daquele processo, o prazo estabelecido na lei. Então, se a lei determinou 15 dias, só entenda uma coisa. O que é um prazo? O prazo, ele é medido pela distância que há entre o termo inicial e o termo final. O que é essa palavra termo? Onde que existe essa palavra termo? Lá no direito civil, tá certo? Vocês vão estudar, você estuda pessoas, bens e negócios jurídicos. Na verdade, fatos, atos e negócios jurídicos. Quando você estudar os negócios jurídicos, você vai estudar os elementos acidentais do negócio jurídico. Você tem os elementos essenciais, você tem os elementos acidentais. Então, entre esses elementos acidentais, você tem a condição, o termo e o modo. Tá? O que é essa figura do termo? O termo, define lá a lei, é um evento futuro e certo. Exemplo, a morte. A morte, ele é um evento futuro, porque não está acontecendo agora, senão a gente não estaria aqui falando, certo? Então a gente teria um evento futuro, mas ele é certo. Por que ele é certo? Porque a gente sabe que um dia vai morrer. Por que ele define dessa maneira? Porque quando ele define a condição, termo e modo, a condição ela é definida com evento futuro e incerto. Por exemplo, você fala assim, quando o navio chegar, eu vou pagar. Então, a gente fica esperando o navio chegar. Você sabe o dia que o navio chegar? Se tiver um maremoto lá, ele pode atrasar e não chegar no dia previsto. Então, é incerto quando ele vai chegar. Mas quando ele chegar, eu vou cumprir essa condição. Qual condição? O evento futuro e incerto. Tá? Agora, o termo é um evento futuro e certo. Então, o termo, você tem um termo inicial e um termo final. No caso do prazo, a distância entre o termo inicial e o termo final é o prazo. Então, você conta isso em dias, você conta isso em anos, em meses. Então, o próprio Código Civil e depois os outros códigos, como o Código de Processo, Código de Processo Penal, etc., o Código Penal também, vão tratar desses prazos. Então, por isso que a gente fala prazo processual, porque tem o prazo civil. Tá? O prazo processual é contado de uma determinada maneira. Ou seja, você tem o termo inicial, que é um dia, vamos supor, você foi citado no dia, nós estamos no dia 8, vamos supor que a pessoa foi citada no dia 1º. É desse dia 1º que você já tem que contestar? Não. O seu prazo vai começar a contar quando os autos do mandado, o mandado de citação do oficial de justiça, ele for juntado aos autos. Porque o oficial de justiça vai à casa da pessoa, do réu, ele apresenta o mandado, apresenta lá uma cópia que é chamada de contrafé, tá certo? Que é disponibilizada pelo autor, por isso que o autor tem que apresentar essa contrafé. Só que hoje é tudo digital, mas ele vai apresentar para o réu e falar assim, olha,
o senhor tem que se defender dessa petição inicial, porque está alegando isso contra você. Mas ele não vai falar assim, mas é nesse sentido que ele faz quando ele apresenta o documento. Para ele chamar o advogado dele e se defender no processo. Ele está sendo chamado ao processo para se defender. Então, veja que ele pega, a pessoa assina o mandado é com D, porque significa uma ordem judicial. Mandato com T é outra coisa. Mandato é aquele contrato de direito civil, ou então mandato político que a pessoa exerce num prazo. Então, é mandado no sentido de ordem judicial. Então, esse mandado é uma ordem judicial de citação. Então, a pessoa recebe isso, assina, ela sabe que ela vai ter que se defender contestando. Então, o oficial de justiça pega esse documento, tá certo, assinado, e vai e junta isso nos autos digitais. Ele digitaliza lá e apresenta, praticando um ato dentro do processo, para que o juiz veja que ele cumpriu a determinação dele. Qual determinação? De citar a pessoa para se defender. Então, aí, quando ele juntar esses autos do processo, é que vai contar o seu prazo para a defesa. É dali que você vai contar os 15 dias. Então, você vai praticar a sua defesa dentro desse prazo de 15 dias. Só que se você fizer no 16º dia, 17º, foi intempestivo a sua prestação jurisdicional. Outra palavra que eles utilizam também é serodia, ou seródio, tá certo? Que é dentro do prazo. Tá? Então, tempestividade é importante porque você tem que praticar esse ato nesse prazo. O que acontece se você não pratica? Você perde o direito de praticar ele outra vez, que é essa preclusão aqui. Por isso que a preclusão é a perda do direito de que a parte pratique um determinado ato processual. Por quê? Porque passou o prazo dela. Só que esse é um exemplo de prescrição. Na própria página 119, ele diz 3 tipos de preclusão. Tá? Aqui a gente tem o princípio da primazia do julgamento do mérito, mas vamos no próximo slide, que ele vai mostrar aqui os tipos de preclusão. Você tem a preclusão temporal, que é esse exemplo que eu dei. Ó, princípio da preclusão. Preclusão é a perda do direito de que a parte pratique um determinado ato processual. Tipos de preclusão: temporal, consumativa e lógica. A temporal é aquela que decorre de a parte não cumprir o ato processual no prazo determinado pelo juiz. Exemplo lá dos 15 dias. Preclusão consumativa, que é aquela decorrente da própria prática do ato ordenado em prazo menor que o concedido, mas que justamente em virtude do cumprimento antecipado do ato, gera a impossibilidade de refazer o ato ou alterá-lo, ainda que dentro do prazo inicialmente concedido. Tá? Essa preclusão consumativa é o seguinte: imagina a seguinte situação aqui. Vamos supor que o juiz, o tribunal, olhando a sentença do juiz e vendo o recurso da pessoa, o recurso de apelação, por exemplo, ele vai proferir uma decisão que vai ser colegiada, que a gente chama de acórdão. Então, vamos supor que nesse momento em que ele profere o acórdão, a parte... Então, ele decidiu nesse acórdão, os 3 desembargadores, tá certo? E a parte vai recorrer desse recurso. Mas vamos supor que, em face daquela decisão, ele acha que existe uma omissão, ou então uma obscuridade, uma coisa, e embargas de declaração. Tá certo? O recurso cabível aí seria o recurso especial. Se a gente antecedesse a fase do tribunal e fosse para a sentença, o recurso natural seria a apelação. Mas se a pessoa embargou de declaração, ela antecedeu o prazo da apelação. Então, tanto nessa hipótese da sentença e do acórdão, se a pessoa pratica a apelação antes e ela não praticou... desculpa, acho que eu vou explicar, na verdade, a lógica, mas aqui também dentro dela a gente poderia explicar a consumativa. Deixa eu explicar melhor. Ó. Na consumativa, um ato que você pratica, que aquele, por exemplo, você praticou, interpôs num prazo menor, então você tem, por exemplo, embargos de declaração. O embargo de declaração, ele é o único dos recursos, ele tem o prazo de 5 dias, os outros são 15 dias. Então, veja só, se você entrar com a apelação, você teria 15 dias. Mas no 5º dia você interpôs o embargo de declaração. O que o embargo de declaração ele determina? Que esse prazo de 5 dias, depois que o juiz ou o tribunal julgar os embargos de declaração,
ele vai proferir um novo sentença ou um novo acórdão. Tá? Então, desse acórdão, quando ele publicar esse novo acórdão, teve um acórdão, no âmbito do TJ, teve um acórdão que foi o da decisão do recurso de apelação. Tá certo? Quando a pessoa embarga a declaração, tem uma outra decisão a respeito do embargo da declaração, é outro acórdão. Então, este acórdão agora do desembargo da declaração vai dar ensejo ao recurso especial. Então, esse recurso especial, qual que é o prazo dele? Porque o embargo da declaração, você já não tinha usado 5 dias do prazo que seria o prazo anterior? Então, os embargos de declaração, está escrito na lei, que ele interrompe esse prazo. O que isso significa? Que aqueles 5 dias, o prazo volta inteiro para quem vai interpor o recurso especial. Tá? Se a lei dissesse que suspende o prazo, ele teria só 10 dias, porque 5 já foram praticados. Ele vai devolver para aquela parte que vai recorrer, tá certo? Apenas o que sobejar, quer dizer, os 10 dias que sobraram. Então, se você já consumou um ato, por exemplo, você interpôs o embargo de declaração e interpôs uma apelação, o juiz ele pode analisar o embargo de declaração e depois ele pode analisar a apelação. Aí ele vai dizer assim, olha, quando ele definir o embargo de declaração, ele vai dizer assim, olha, como você vai ter um novo prazo de 15 dias, eu permito que você pratique de novo essa apelação, interpõe essa apelação, agora dentro do prazo de 15 dias, tendo em vista que houve uma nova decisão. Então, a pessoa pode ratificar o que ela já fez, ou ela pode modificar aquele recurso especial que ela já tinha interposto e interpor depois. Então, nesse procedimento aqui, pode ocorrer o que se chama essa preclusão consumativa. Que um ato, olha o que diz aqui, ó, essa preclusão consumativa é aquela que decorre da própria prática do ato ordenado em prazo menor que o concedido, mas que justamente em virtude do cumprimento antecipado do ato, gera impossibilidade de refazer o ato ou alterá-lo ainda dentro do prazo inicialmente concedido. Então, se você fizer o contrário, ajuizar um outro, você impede aquele ato de ser praticado, porque você já praticou um de um jeito. E a preclusão lógica, é a última hipótese aí, né? É aquela que decorre da prática de ato incompatível com o posterior exercício de um direito processual. Então, se você praticar um determinado ato, esse ato pode impedir que você pratique outro ato, porque ele é ilógico. Se você já alegou alguma coisa e já juntou um documento, agora você não pode dizer que isso aconteceu, porque você já praticou esse ato. Então, logicamente, ele exclui a outra hipótese, porque desse ato seria lógico que acontecesse tal coisa. Então, você não pode tentar afirmar de forma diferente, e você preclui aqui, você não tem mais, você perde o direito de manifestar o ato daquela maneira, uma vez que, logicamente, ele é incompatível. Tá? Então, veja que tem várias formas de preclusão, tem que tomar um certo cuidado, viu? Porque quando você tem aquele prazo de 15 dias, você tem um termo inicial. O que acontece se você interpuser o recurso antes do prazo de 15 dias? É um problema de preclusão. O professor Nelson Neri Júnior, que é um grande professor de direito processual da PUC, tá certo? Ele fala uma coisa importantíssima a respeito desse preclusão temporal, que é você praticar um ato antes do termo inicial. E se você tem 15 dias, você, em tese, teria 15 dias a partir de um termo inicial. Eu já vi uma discussão que o réu estava alegando, uma outra parte lá, a parte contrária estava alegando isso aí. Ela falou assim, olha, houve uma preclusão temporal porque você praticou o ato antes do prazo dele, do termo inicial. Olha que coisa curiosa, tá? O juiz acabou entendendo que não, tá? Mas é um assunto em função da preclusão. É técnica processual, tá? Bom, depois desse princípio que a gente falou, do princípio esse princípio aqui da primazia do julgamento de mérito, né? Ele está ligado àquilo que a gente já falou a respeito do artigo 4º, né? E está ligado àquela questão da razoável duração do processo, que nós lemos quando estudamos lá o artigo 5º, inciso 78, né? E que fala desse princípio.
E está no artigo 4º, quando, por exemplo, as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E no artigo 6º, quando ele fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Tá? Vamos para frente aqui. Aí a gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, já estamos terminando, né? O princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio do juiz natural ou da vedação dos tribunais de exceção. O que diz esses dois princípios aqui? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele é a mesma coisa que aquele princípio do acesso à justiça, tá certo? Porque a jurisdição é inafastável, quer dizer que todo mundo tem acesso à justiça, tá certo? Então, a gente já analisou isso. Mas é que desse princípio aqui, tem uma certa decorrência que a gente verifica, que é a questão do duplo grau de jurisdição. Porque você pode acionar, entrar com uma ação, e você pode, além de entrar com uma ação, você pode recorrer dessa decisão. Então, você entrou com uma ação, teve uma decisão, e você pode recorrer dessa decisão. Quando você faz isso, você está exercendo o duplo grau de jurisdição. Veja, esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está expresso na Constituição. Então, algumas pessoas discutem, mas o princípio do duplo grau de jurisdição não existe. E, se eu não me engano, o Pacto de São José da Costa Rica, ele fala no duplo grau de jurisdição. Só que esse Pacto de São José da Costa Rica, ele não entrou como norma constitucional. Já expliquei isso para vocês, né? Ele não entrou como norma constitucional porque ele não passou pelo rito de emenda constitucional. Tá certo? Não atingiu os requisitos lá de 3/5 e votos em duas vezes em cada casa, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, ele entrou, ele é um tratado que entrou no nosso sistema, mas ele não entrou como uma norma constitucional, ele não como uma norma infraconstitucional. Só que esses princípios que tratam de direitos humanos, eles entram com caráter de supralegal. Então, se houver um conflito entre uma norma infralegal, uma lei ordinária, por exemplo, e esse tratado, o tratado ele tem um status supralegal, acima dessa lei ordinária. Então, o que acontece? Esse duplo grau de jurisdição não é norma constitucional expressa, mas os processualistas dizem que quando você examina lá o Poder Judiciário e você verifica que existe o juízo monocrático, que é o juízo de primeira instância, e você tem os tribunais, que é juízo de segunda instância, você está cumprindo o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele é um princípio implícito na Constituição, mas que é importantíssimo. Veja que lá no direito romano já existia a figura da apelatio, que surgiu a figura do recurso de apelação, exatamente por causa desse direito de rever a decisão de um magistrado. Tá? No caso lá dos romanos, era o pretor, que era o juiz de direito da época. Ele quando decidiu uma questão, porque ele tinha essa competência da área da jurisdição, ele que cuidava da jurisdição, ele julgava. Então, quando ele julgava, isso poderia recorrer. Recorrer a quem? Aos tribunais que estavam contidos dentro das assembleias, que era chamado de comício romano. Né? O comício era uma assembleia, e dentro dessa assembleia você tem um tribunal. Esse sistema é igualzinho na Inglaterra. Na Inglaterra você tem a Câmara do Comum e dos Lordes, onde você tem um tribunal que julga lá dentro. São membros selecionados dentro da Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes que julgam, que geralmente é a Câmara dos Lordes, né, que julga o caso lá. Então você tem o duplo grau de jurisdição, porque você tem esse direito de recorrer, tá certo? Isso é importante observar aí, tá? Então, esse princípio do grau de jurisdição ele é importante porque garante que a pessoa tem esse direito de ser revista as suas decisões, tá? Aí nós temos, aqui na página 102, ele fala do duplo grau, ele deve ser visto sob dois prismas, né? Que tem uma certa importância que ele fala, que é o seguinte: a existência necessária de primeira e segunda instância para que essa possa apreciar recursos em relação à decisão proferida por aquela, que foi isso que eu já expliquei antes. E também tem o seguinte: como a análise necessária pelo segundo grau de decisões proferidas, como análise então ele deve ser visto como análise necessária pelo segundo grau de decisões proferidas pelo primeiro grau. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando você entra com recurso de apelação e você faz o pedido dentro do recurso de apelação, o juiz ele vai se limitar àquele pedido. Porém, toda a matéria que foi julgada do processo, o juiz vai examinar. Então,
se o juiz verificar alguma coisa que o juiz tem que, de ofício, se manifestar a respeito desse assunto, o que quer dizer isso? Tem algumas questões processuais e de direito material que o juiz tem que se manifestar independentemente da parte requerer ou não. Então veja, embora o pedido no recurso de apelação esteja limitado, o juiz pode examinar toda a questão. Por exemplo, uma perda de prazo. Ele pode examinar essa questão, embora não tenha sido discutido ali no processo. E ele pode examinar. E ele vai examinar de ofício isso, embora você não tenha pedido isso no recurso de apelação. Então é interessante porque o princípio do duplo grau, ele vai, de uma certa forma, fazer com que o tribunal recorra de toda a matéria, mas ele é limitado pelo que você pediu ali no recurso, no exemplo que eu dei de apelação. Poderia ser recurso especial, recurso ordinário, qualquer recurso de agravo do instrumento, etc. e tal. Tá? E, para terminar, esse princípio aqui do juiz natural, o princípio da vedação dos tribunais de seção. Você sabe que ficou famosa aquela história da Segunda Guerra Mundial, né, que fala dos tribunais de exceção, falou do Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg foi um tribunal que julgou questões relativas aos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial e que todos os juristas da época criticaram esse tribunal porque ele, na verdade, era um tribunal de exceção. O que quer dizer um tribunal de exceção? Ele já não estava constituído para julgar aqueles casos. Então, o que acontece no juízo natural? É o seguinte: a estrutura do judiciário já está montada pela Constituição e pelas leis processuais. Nós vamos estudar isso nas próximas unidades. Então, essa estrutura ela é importante porque você já sabe qual o juiz que vai julgar a sua causa. Não é o juiz no sentido da pessoa, não o titular. Mas você sabe que vai ter um juízo específico para julgar aquele assunto. Então, isso que é o juiz natural, quando você já tem a definição de quem é o juiz da causa. No caso do Tribunal de Seção, não havia um tribunal constituído, ele foi criado depois dos crimes terem sido cometidos, e esses crimes começaram a julgar aquilo que tinha sido feito, os crimes as condutas criminosas praticadas anteriormente. Então, isso que foi escandaloso nessa questão, embora os crimes cometidos foram absurdos, né? As coisas que foram realizadas ali foram situações absurdas com relação a direitos humanos, né? Por isso que é discutida sempre essa questão em direitos humanos. Então, esse princípio do juiz natural, ou princípio da vedação dos tribunais de seção, significa que você tem um juiz próprio para a causa, tá? Não é o titular, mas é a pessoa, é o juízo que já está definido que vai julgar aquela causa. Então, você já sabe como é que vai funcionar o seu julgamento. Isso é uma forma esperada de jurisdição, tá? Porque se você vê uma coisa nova, você não sabe quem é, não sabe quem são os atores do que vão decidir os casos. Tá certo? Então, terminamos aqui, né? Só vou colocar aqui o último slide, né? Para configurar aqui o nosso bibliografia. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Podemos encerrar aqui? Eu estou sem dúvida, professor. Gostei da aula. Obrigado. Tá. Tudo. Obrigado. Mais alguém? Fabiana, tudo bem? Tudo certo. Então tá, acabamos a nossa unidade 2. Agora vem a aula que vem a gente fala da unidade 3. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Qualquer coisa eu fico à disposição de vocês aqui no grupo, tá bom? Então vou encerrar aqui, tá? Um abraço aí para todos. Tá bom, professor. Obrigado. Uma boa noite para o senhor. Igualmente. Bom final de semana. Vou desligar aqui, tá? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.